Mojubag Boniregun, Mojubag Boniregun, Awapadelona Iporum, Awatuotua, Oriki Orumilá, Awatori Ofé Olodumare. Mojubag Boniregun, Mojubag Boniregun, Awatuotua, Korinki Orumilá, Awatori Ofé Olodumare. Mojubag Boniregun, Mojubag Orumilá, Orumilá, epa! Bem, eu sou Júlio César, Babalaô Ifá Talabi. Nós estamos falando aqui do Ilê Ifá Oxê Oturá, do Círculo Xamânico Esfera Divina. Nós estamos fazendo essas palestras em atendimento, em contrapartida, a Lei Aldir Blanc, já agradecendo aí na pessoa do prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Então, vamos falar sobre Orumilá, que muitas vezes se confunde com Ifá. Orumilá é o Deus da sabedoria, é o segundo de Deus. Ele é a testemunha da criação, executada por Olodumare. Então ele viu tudo ser criado, sabe a fórmula de criação de cada coisa. Ele é a testemunha da escolha do nosso destino, quando o nosso Eri comparece à frente de Olodumare para criar uma oportunidade de uma nova vivência aqui na Terra, escolher um destino para ser cumprido. Orumilá está lá testemunhando, então ele é a testemunha do nosso destino também. E, portanto, ele é assim o determinado a ser o Deus que faz assim a diligência por Ifá. O que é Ifá? Ifá é um observatório da sua própria inteligência. Ifá, ele está ligado ao seu Ori. Então, em meditações profundas, em escalas de observação da sua inteligência, você vai ver que você pode fazer uma observação extremamente mais precisa a seu respeito. E Ifá está nesse compêndio, nesse conceito de uma estrutura que é acompanhada de um oráculo, em que uma operação, uma matemática se serve, em 2 elevado à 8ª potência, determinando uma linguagem binária, que vai ser retratada pelos 256 Odus, os Odus de Ifá, em que os 16 Omoi e os 16 Ifá, Odus maiores, Ediobê, Oiekumede, Iworimede, Odimede, Irossumede, Oworimede, Obaramede, Okaramede, Ogundamede, Ossamede, Icamede, Oturopomede, Oturamede, Iretemede, Oxamede, Ofumede, se compõem na base de Fá. E quando eles começam a se misturar, o primeiro, Ediobê, com o segundo, Oiekumede, e Ogbe, Oieku, cria o 17º, e essa sequência vão criar mais 240 Odus mistos, que são os Omós Odus, e eles vão ser 256 Odus, que são os responsáveis por cada coisa que veio para a Terra, que foi quem determinou o sacrifício de que cada situação teve que comparecer para existir aqui na Terra. Então tudo que veio aqui para a Terra veio através de um sacrifício determinado por um Odu, uma inteligência que foi capaz de transpassar dimensionalmente de Orum para Aie, do céu provável para a Terra, situações e coisas. Então vão desde as coisas materiais, como por exemplo a cadeira em que estou sentado, até o pensamento sobre alguma coisa, um vento, a chuva que cai hoje, tudo que está aqui sacrificou para estar. E esse sacrifício foi determinado por uma inteligência. Eu tenho para mim que os Odus de Ifá são as inteligências independentes da inteligência divina.
E essas inteligências independentes, elas se movimentam de acordo com as situações para produzir os encaixes perfeitos. Lembrando que um pequeno peteleco numa coisa aqui reverbera em centenas e milhares e milhões de outras coisas e ocasiões que vão encontrar um final perfeito. Os odus de Fá são capazes de... Vamos falar do oráculo. O oráculo de Fá, ele propicia um jogo de leitura de Fá, em que vão ser prestigiadas 4 caídas de Opelé e Fá, uma ferramenta de Fá, um rosário de Fá. Este talvez tenha sido o primeiro computador da humanidade. Ele fala a linguagem binária, 2 elevado à 8ª potência. E a partir desta ferramenta, desta instituição matemática, você produz até linguagens. Por exemplo, as linguagens bancárias estão baseadas dentro desse sistema 01, a linguagem binária. Sistemas de segurança com linguagens específicas. No seu computador, por exemplo, as plataformas em que eles são constituídos, Windows ou Linux, linguagem binária. Os sistemas dos bancos 24 horas, dos bancos comuns, todos esses sistemas de interligação de informação, linguagem binária. Você imagina que países, eles criam línguas para fazer tráfico de informações de segurança, em espionagem, contra-espionagem, e eles criam essas linguagens que, imagina-se hoje, que esteja na faixa assim, de a cada 6 minutos, ser necessário a criação de uma linguagem completamente nova para fugir aos hackeamentos e às prováveis invasões dos hackers aí. Então, isso é possível através da matemática. E este jogo é baseado nessa estrutura dinâmica. Então, através dessas 4 jogadas, que elas vão estar distribuídas em vida, morte, transformação e magia, ou a energia com a qual você entra à Terra, a energia que você está agora, a energia que promove o seu futuro e um provável aconselhamento de Exu reunindo as informações. Um sistema de previsão sobre o ontem, o hoje e o amanhã, o que aconteceria depois de amanhã. Então as previsões de Fá, elas visam assim uma melhora da qualidade de vida do ser humano. Hoje nós temos aí uma horda de seres inconscientes com relação ao papel a desempenhar na Terra. Pessoas que não têm assim uma noção, uma consciência da vida coletiva, não se incomodam com o outro. Eles têm assim um mundo próprio em que eles fazem referência somente aos seus valores pessoais e aos valores dos que os cercam assim muito proximamente. Eles cuidam dos seus filhos e dos seus parentes muito próximos e não estão muito assim preocupados com o restante do planeta, com coisas como ligadas à poluição, à conservação à manutenção do status quo da natureza. Eles pensam que isso não faz interferência na vida deles, ou com a maneira que o outro vive, se vive bem, se vive mal, se ele pode ajudar, se ele pode interferir, se o pensamento dele pode ser mais abrangente a ponto de ajudar, servir, ser útil. E Fá, ele vem lembrar que nós estamos numa vivência coletiva. O planeta é todo nosso. Fora esses riscos do planeta todo, determinando fronteiras, limites, lugares onde se pode ir, onde não se pode. Fora essa convenção burocrática criada pelos países na proteção dos seus próprios interesses, em detrimento de qualquer interesse que vá servir à humanidade de verdade, tem um pensamento amplo que abastece a Terra ainda de saídas, que é lembrar aos inconscientes o termo de consciência sobre preservação da natureza, preservação das espécies, respeito entre as raças e etnias, respeito às religiões escolhidas, respeito às opções sexuais, respeito aos níveis de pobreza, respeito à raça, respeito ao ser humano. E essa consciência que se é emprestada, ela deve começar desde cedo, porque uma criança que aprende inteligência para servir a sua inteligência, ela terá uma inteligência inteligente. Uma criança que aprende ensinar ignorância à sua ignorância, ela terá uma ignorância ignorante.
E valores como este, valores como a vida, valores como a família, valores como o bem-estar coletivo, valores que lembrem você das suas responsabilidades, valores como, por exemplo, o que significa estar nesta oportunidade de viver esta vida, lembrados a uma criança desde cedo, vai formar um ser humano com muito mais chances de efetivamente cumprir o seu papel em sociedade e ter sucesso. E Ifá, ele vem trazer essa categoria de pensamento. Então, o seu Ori, a sua célula divina, é um vaso em que se processa informações conscientes. E Ifá é um observatório desta inteligência manifestada. É você ter ferramentas de instrução, como polir o seu caráter. Que a ferramenta principal deste Deus chamado Orumilá, que é o Deus da sabedoria, que é o encantador de Ifá, é Iuapelé. É essa nomenclatura africana que trata, Yorubá, que trata do caráter gentil e generoso. O que se trata isso? Muita gente acha que basta ser bonzinho para você fazer as coisas funcionarem, ou você está assim com os kits com as suas dívidas. Não. Você tem que ser producente. Você tem que avaliar melhor os métodos de confecção de cada coisa para minimizar assim, os desgastes, você produzir menos efeitos negativos através da sua ação, você ser uma pessoa prestigiosa em sociedade para servir de exemplos, aqueles que por acaso estiverem em descaminho, você ter assim uma boa nota a seu respeito. Porque todos queremos fazer bons negócios. Já parou para pensar? A toda pessoa que chega perto de você para tentar assim uma conexão, você faz uma avaliação do negócio que está sendo oferecido. Se aquela pessoa tem bons modos, tem ali algum nível de riqueza para tentar colaborar, se ela tem boas ideias, se ela tem boa formação, se ela vai significar uma aquisição boa para você dentro do seu círculo de amigos. Pois é, esta avaliação é feita com você também. A cada aquisição que você tenta avançar, o outro lado também faz essa avaliação. Então, como estaria hoje esta avaliação a seu respeito? Você é um bom negócio? No quesito apresentação, palavra, compromisso, identificação, colocação da sua inteligência a serviço dos positivos das coisas, sua linha de caráter, seu bom humor, sua sagacidade produtiva e positiva. Como é você? Você seria seu parceiro? Você se levaria como parceiro a determinadas situações? Ou você fraqueja, você falha, você é preguiçoso, você não se compromete, você não coloca a sua inteligência real a serviço dos seus projetos? Quem é você? Então, isso tudo pode mudar. Esta é uma das opções. Eu sou um babalaô de Ifá. Eu não vim apresentar aqui Ifá, o orixaísmo, o orixá, como a única das soluções da Terra. Não. Existem muitas opções de você praticar a sua espiritualidade em busca de uma melhor performance como ser humano e executar melhor as suas funções, adquirir mais sabedoria, ter mais paciência, adquirir mais bondade, ter um termo de conceito positivo a seu respeito. Porque essa grande batalha que nós estamos travando com a vida, de viver esta vida, de termos sido escolhidos para viver essa vida, ela visa a nossa melhora como performance humana, a nossa consciência, a nossa elevação de consciência. Então, muita gente pensa que você está sendo exigido ser o máximo, como alguma coisa no mercado hoje, né? O sujeito só é mesmo bem sucedido se ele for bom em 500 coisas ao mesmo tempo, ele ter dinheiro, ter carro, ter casa, viagens à Europa, bons patrimônios, bons restaurantes, ir a lugares. Ele tem que ser uma etiqueta de sucesso para ele ser considerado. Não. Você pode ser uma pessoa completamente normal, ter uma vida completamente normal, vivendo no âmbito das suas dificuldades e mesmo assim continuar empenhado nas suas funções de produzir em você o melhor que você pode ser.
Ninguém vai fazer isso por você. Quem tem que fazer isso é você. E Fá é uma dessas opções. A sabedoria de Fá, ela põe à disposição informações consistentes sobre o destino de cada um. Assim, um jogo de Fá, ele pode trazer a você informações como, por exemplo, quais as cores mais favoráveis para que você possa exercitar melhor essas cores, quais as desfavoráveis, quais os lugares, ocasiões, pessoas, situações, comidas, bebidas, quadros em que você tem que ter um pouco mais de atenção com a sua saúde, que linhas de raciocínio te levam assim a declínios de rentabilidade, quais são assim as atividades e principalmente os pensamentos em que você pode direcionar para você aumentar a sua produtividade em tudo que você se envolve. Um jogo de Fá, ele pode te dar orientações com relação ao seu casamento, às suas relações com seus irmãos, com seus pais, com a sua família em geral, com seus amigos, com seus negócios. Ele pode te fornecer assim uma direção, além de produzir equilíbrios dentro dessas energias que nós aqui vamos chamar de kármicas, essas energias com as quais nós adentramos a Terra, energias permanentes que vão nos acompanhar a vida inteira, um nível de sensação, uma energia, uma forma de ser que vai estar sendo exercitada durante a vida toda e que você, tendo conhecimento dessa energia, você pode equilibrar essa questão e elas funcionarem de forma positiva a cada coisa que você investe. Ela pode te dar uma sensação de presente, um presente em que tudo se incorpora, em que tudo está devidamente encaixado, você poder se encaixar melhor no seu momento, se aproveitando dessas informações, você tem um posicionamento de energia de futuro, que é uma fórmula de criar previsibilidade sobre as propostas que você se envolve hoje e quais as consequências. Tem uma definição melhor sobre essa linguística que está sendo utilizada. Hoje noto que o grande desentendimento que acontece entre as pessoas é uma base linguística mal formada. As pessoas, elas compreendem coisas diferentes a partir da mesma palavra e às vezes elas estão dentro do mesmo quadro de opinião e estão discutindo ainda porque a semântica não foi atendida. Então, tem que ter um pouco mais de temperança na interpretação dos fatos, um pouco mais de paciência com o equívoco alheio, um pouco mais de cuidado com a própria atuação. Sabe aquele nível de excelência que você cobra do outro e você mesmo está ali falhando? Então, é uma percepção sobre si mesmo. E ele vai te jogar assim numa linha de estudos em que você recebe permissões da própria Terra para fazer percepção de coisas extremamente simples, que sempre tiveram no seu convívio, mas que por acaso você não tinha ali uma permissão de conexão com aquela informação verdadeira. A Terra, ela tem mecanismo de comunicação próprio, regulagens específicas, em que aqui os orixás, os agentes naturais do planeta, são quase como uma ferramenta para você avançar em linhas de pensamento. E você, depois de concluir processamentos mentais, eles são devolvidos à condição divina. Então Ifá é um compêndio realmente. Ifá, ele vem acompanhado de uma linha de raciocínio muito próxima ao pensamento da Terra. Ele tem uma linguagem específica para se expressar, que vai fazer-se através do corpo de Odus, o corpo de Ifá. Ele tem o Deus da sabedoria, que vem fazer as interpretações de cada um desses fatos. Ele vem fazer a invocação do sacerdote de cada um de nós, o sacerdote interno, para conduzir a missão espiritual aqui na Terra. E vai incorporar isso tudo a uma sabedoria que vive a sua vida. Que você é uma sabedoria. Há uns dias atrás ouvi uma notícia sobre um ser humano especial, por ele pilotar uma aeronave de 50 bilhões de dólares. Então era tido como um ser humano especial. Mas dá uma olhadinha direitinho aqui nesse pensamento. Você pilota uma nave que não tem valor. O seu corpo, a sua saúde, a sua inteligência, o seu ser. Quanto será que vale isso? Quanto você acha que você vale? Você se venderia por esse valor que você calculou valer? Nós somos aeronaves de valor inestimável, dotados de coisas assim que a gente olha com simplicidade, mas que
continuam espetaculares. A nossa mobilidade, o nosso direito de ir e vir, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa vontade, isso tudo é uma aeronave, um hardware fabuloso, com durabilidade extensa, 70, 80, 90, 100 anos, renovável, com energia simples de propulsão. Nós nos alimentamos e ingerimos água e nos produzimos as linhas de contato com as ferramentas da natureza e estamos energizados para as batalhas de forma contínua, durante toda a vida, com lentes especiais de leitura de tudo, o pensamento, nós temos aromas, os nossos sentidos todos ativos. Quanto será que você acha que você vale? Nós somos seres espetaculares. Cada um de nós somos o espetáculo criado por Deus, criados por Deus. E podemos movimentar essa grande fortuna que está investida em nós numa tentativa de aproveitar realmente a passagem por aqui. Viver é um status de apreciação. Muito do que você irá viver estará dentro da sua mente. Por um advento de sociedade que vem terceirizando tudo, hoje terceiriza-se todas as atitudes humanas. Nós temos aí o celular nos tomando a nossa memória, temos funcionários de todas as naturezas, todas as categorias para terceirizar na nossa lavagem de roupa, confecção de alimentos, jardinagens. A gente quer comprar terceirizando tudo e perdemos o contato muitas das vezes com a coisa mais simples que nos colocava ali em contato com o nosso próprio pensamento, como por exemplo confeccionar o seu próprio alimento. Você tem uma oportunidade de estar ali com você, varrer seu próprio ambiente. Então você tem ali uma oportunidade com você. E tudo isso que nós estamos perdendo, essa percepção de contato diário, ela tem que ser de alguma forma recuperada. O contato que você precisa ter com você é de foro íntimo. Os seus pensamentos precisam ser melhor avaliados. E os ensinamentos de Fá, que vão lhe apresentar perfeitamente o que se trata o apelé, que é um caráter gentil e generoso, mas amplamente pensado, assim, no nível de realidade em que você tem que se colocar nas coisas, no nível de maturidade com a qual você tem que se apresentar às coisas, com a inteligência capacitada, aplicada nos elementos, que é muito fácil você resolver as coisas de qualquer maneira, não se aplicar em inteligência aos seus assuntos, agir de forma infantil a cada problema. É muito fácil. Só que tudo vai dando errado. A sua vida ela não vai ser sustentada por esse ambiente infantil ou inóspito com que você trata as coisas. E Fá vem trazer essa harmonia. Aqui, através dos jogos, vão ser sugeridos trabalhos em que a compreensão dos casos é fator fundamental. Para aí sim, a compreensão instalada, a composição e a ordem dos seus ancestrais na linha de atendimento à sua vida, ela é devidamente escalonada, e isso sim é energizado através de oferendas e sacrifícios. Todos os processos são cumpridos. A cosmologia sacrificial iorubana, ela vai efetivamente mobiliar essa questão, que hoje está recheada de preconceitos, como se o sacrifício animal praticado dentro das religiões fosse muito diferente do sacrifício animal prestigiando a alimentação humana. Não, ela é muito parecida. Ela, em busca de energias, você consome. E não interessa, eu sou vegetariano. Pois é, as plantas também, a parte vegetal, elas também contêm vida. Você, para se alimentar, você continua em pleno sacrifício. Você, para vestir, tudo isso, de alguma forma, você está em consumo. A nossa vida aqui na Terra, ela vai consumir, independente de qual seja a sua atitude. Se você optar por não mais se alimentar, você vai continuar consumindo ar. Não tem condição, não tem como você travar essa operação. E as religiões, em busca de diferenciais para atraírem público, ficam buscando assim informações diversas dentro das prerrogativas humanas, principalmente dentro dos preconceitos humanos, para ficar balizando ali o rebanho.
Eu não sou rebanho. Então eu tenho que desenvolver um pensamento próprio a respeito das coisas. Muito do primitivismo que essas religiões de raiz, religiões de terra, religiões que nasceram com a terra, que se mantêm primitivas dentro das questões, é para que esta comunicação com o planeta se mantenha íntegra. Então eu sou Babalaô de Fá, praticante do culto de Orixá. Então eu trato de manter as minhas posições extremamente tradicionais. Acompanho assim com muito interesse e faço o agrupamento dessas informações novas que chegam para ver como se encaixam. Eu sou um sacerdote. Qual é a minha função? É pegar um conhecimento, sacrificar a minha inteligência sobre esse conhecimento, para que ele ganhe força em nível de atualidade, para ele possa ser consumido por uma faixa de sociedade. E esse exercício de consumo desse conhecimento ele é feito, e de novo, esse conhecimento segue enfraquecido ali, com áreas de que está ultrapassado, mas daqui a pouco vem outro sacerdote e sacrifica inteligência sobre esse mesmo conhecimento. Ele, de novo, ganha áreas de potência e áreas de novidade, e ele é consumido pela sociedade seguinte. Então, nós, sacerdotes, nós somos sacrificadores de inteligência. Inteligência positiva a serviço da Terra. Não adianta radicalismos, não adianta sermos excludentes, não adianta sermos totalitários ou autoritários em relação aos conhecimentos que a Terra precisa para sobreviver. Eu tenho que ter ciência que a minha participação como sacerdote, como membro do corpo de Fá, como raiz, um branco como eu, ser admitido a uma raiz de uma família negra tradicional, como é a família Bolé-Obemo, e eu tenho que ter a responsabilidade de ser um abraço permanente de sociedade. Então a minha casa, ela é composta pelos excluídos. Aqueles que aparentemente não têm utilidade para a sociedade, eles encontram aqui um espaço. E esse é o grande abraço que eu posso dar aqui por Ifá. Então eu sou um sacerdote, bastante ciente da minha missão enquanto um homem que vibra pela inteligência, em que tem conhecimento de que a única forma de comunicação com o planeta é pela inteligência positiva. E o que eu gostaria de deixar assim como inteligência positiva? Tudo que está aqui está incorporado. Você, através da sua inteligência, através da sua consciência, você mantém níveis de incorporação a tudo que há. E dependendo da direção que você der à sua pessoa, se você se mostrar positivo, efetivamente você terá sucesso nas suas empreitadas. Então fica aqui a mensagem de que este mundo é um mundo de todos nós, um mundo para todos nós, o que precisa ser, assim de uma certa forma, observado como sendo para todos. Se você for um ser humano includente, se você mantiver seus braços para o grande abraço, você é um homem de Fá. Se você for um observador da sua própria inteligência a título de praticar a sua espiritualidade com a intenção de aumentar suas performances como ser humano, você é um homem de Fá. E com certeza vai precisar de um observatório, um lugar para você definitivamente fazer essa observação de forma consciente e divina. Um axé para todos. Fica aqui um grande abraço.